Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, sentar cada desligado. Agora, Tem mulher que não depende de homem? Problema dele, pai. Porque a música tem mulher que não depende de homem. ele falou? Tem mulher que não depende de homem. É problema dela. O problema dela, a continuação da música é o problema dela? Ah, é. Então, Jacques Derrida é o autor, é o filósofo que a gente vai trabalhar hoje, francês, viveu a transição do século XX para o século XXI, nasceu em 1930 e morreu em 2004. Ele vai trabalhar essa filosofia no campo da epistemologia. Vocês sabem o que é epistemologia? Epistemologia é sempre estudo. Episteme em grego é conhecimento. Ele vai empreender um estudo do conhecimento, principalmente conhecimento dos textos. Tem uma obra famosa chamada Gramatologia, onde ele vai estudar e tentar compreender a gramática. E, segundo ele, a gramática é cheia de problemas, tanto a escrita quanto a falada. É cheia de aporias, por isso é preciso desconstruí-la, para a gente perceber que a gramática, a fala, a comunicação não é tão simples quanto a gente imagina. Toda comunicação, seja ela escrita ou seja ela falada, é sempre cheia de problemas e contradições. Porque à medida que nós vamos falando, o significado das coisas que nós já falamos vão sendo mudadas pelas novas coisas que a gente vai acrescentando. Por exemplo, quando eu digo o gato do meu amigo que estava no jardim é preto e branco. A primeira palavra, o gato, vai sendo mudada a partir do momento que eu vou acrescentando coisas. E aí, essas novas coisas vão acrescentando coisas anteriores, mas vão criando novos problemas adiante. E assim, segundo o Derrida, é extremamente tenso e complicado você compreender qualquer texto, seja o texto escrito, seja o texto falado. Porque não há nada fora do texto. Mas, para tentar entender o texto, a gente vai acrescentando coisas ao texto. Quando você tenta explicar um texto, você está acrescentando coisas ao texto que não existem no texto. Quando você tenta explicar a fala de alguém que falou uma merda, por exemplo, você está acrescentando coisas à fala que não estavam na fala. Então, por isso, a linguagem, a gramática, é um problema, e para ele precisa desconstruir para a gente perceber isso. As pessoas acham que o texto é algo pronto e acabado, e que há uma verdade absoluta contida ali, e uma interpretação única. Não. Toda interpretação de um texto é uma acrescentação de coisas ao texto. Quando você interpreta um texto, você está acrescentando coisas a ele que não existem nele. Quando você interpreta uma fala, você está acrescentando à fala coisas que não estavam na fala. Por isso não há nada fora do texto, segundo Jacques Derrida. Essa discussão sobre a linguagem, sobre a comunicação, começa lá no século IV a.C. com a obra Mênon de Platão. E ele explora a ideia de aporia. Aporia é um impasse. Em grego, aporia é não lacuna, ou não buraco. Poros são buracos, fendas.
A em grego sempre é não. Mas na nossa linguagem hoje, aporia é um impasse, é um problema, uma contradição, também na obra de Platão. Os diálogos platônicos quase sempre terminam numa aporia. Está lá Sócrates dialogando com alguém, e aí Sócrates fica fazendo pergunta para a pessoa, para mostrar para a pessoa que a pessoa não sabe aquilo que ela acha que sabe. Mas na hora de Sócrates falar o que é a verdade sobre o que eles estão falando, eles chegam numa aporia, num impasse, num problema, numa contradição. E aí? Como é que eu vou definir, por exemplo, o que é coragem, o que é verdade, o que é justiça, o que é o bem? É fácil você dizer o que não é, mas dizer o que é já é mais complicado. Pois isso também vai acabar acontecendo dentro da religião. Na Idade Média, por exemplo, os filósofos teólogos medievais vão dizer o seguinte: é mais fácil dizer o que Deus não é do que o que Deus é. Qualquer definição sobre qualquer coisa é mais fácil você dizer o que não é uma coisa do que o que é aquela coisa. E era esses impasses, por isso que terminavam os diálogos de Platão. Depois o Jacques Derrida vai pegar o conceito de aporia para dizer que todo texto é cheio de aporias, de impasses, de problemas, de contradições. E à medida que você desconstrói o texto para poder compreendê-lo, você vai enxergando essas aporias. E aí quando você tenta explicar essas aporias, você está acrescentando algo ao texto que não estava no... No início do século XX, Charles Sanders Peirce e o Ferdinand de Saussure iniciaram o estudo dos signos, né? Signos são símbolos que representam, né, alguma coisa. Tem os símbolos na semiologia, que é o estudo dos símbolos e símbolos, que se tornaria uma influência importante na gramatologia do Jacques Derrida. Então há uma preocupação no início do século XX com a questão da linguagem, com a comunicação, com a gramática, com a estrutura da linguagem. E o Jacques Derrida vai herdar isso aí, apesar de que ele é um pós-moderno e um dos pais da desconstrução. Inclusive, o desconstrucionismo de Derrida vai dar origem a coisas que a gente vê hoje em dia. A galera do Todes, né? Isso é uma espécie de desconstrução, foi? A galera que tenta desconstruir a linguagem binária de gênero. Então eles se inspiram em Derrida, né? O Derrida fala que tem que desconstruir o texto, desconstruir o binarismo presente na cultura, porque a cultura separa tudo em bem e mal, macho e fêmea, homem e mulher, tudo é separado das coisas. Para ele também tem que desconstruir essa oposição. E aí a todos, o que mais? Uma série de expressões aí da galera que tenta desconstruir a linguagem, principalmente a linguagem de gênero. Para eles é uma linguagem fundamentada nesse binarismo, e todo binarismo considera um lado superior ao outro. Bem superior ao mal, o homem superior à mulher, a direita superior à esquerda. Em 1961, o Emmanuel Levinas publicou a obra Totalidade e Infinito, ao qual aí o Derrida responderia na sua obra A Escritura e a Diferença. O Levinas torna-se uma influência crescente nas explorações posteriores sobre a ética de Derrida. A ética do Levinas é uma ética do eu do outro. Essa ética do eu do outro, historicamente, segundo Levinas, levou a considerar o outro, o eu, como ser e o outro como nada. O outro é visto como nada. Aí isso criou uma cultura centrada no eu. O eu é o ego. O egocentrismo é quando você coloca o eu no centro. O Derrida vai dar uma continuidade a essa exploração. Ele vai dizer que isso acontece com tudo. Isso é o binarismo da sociedade. Então, esse eu e o outro é que vai acontecer, por exemplo, com o homem e a mulher.
O homem é o eu, é o ser, a cultura é sentada nele, a mulher é o nada, não importa. É o ser, aliás, é o não ser, né? Por isso o não ser deve ser subjugado pelo ser. Não só na questão do bem e do mal, direita, esquerda, qualquer coisa. A sociedade, a cultura, a linguagem acaba diferenciando tudo de forma binária. O homem é um animal binário. Até a computação também funciona de forma binária. Os algoritmos funcionam na perspectiva binária. Pode. Então, para a computação, a lógica binária é a lógica do zero e tudo funciona nessa perspectiva. E o Derrida tenta desconstruir essa perspectiva aí. Depois, em 1992, a ética da desconstrução, o filósofo inglês Simon Pritchett, ele explora aspectos aí da obra do Derrida, especialmente os aspectos da questão da gramática, do texto, do binarismo da cultura, que para ele precisa ser desconstruído. Né? Então somos todos mediadores, tradutores. Então, não há como você compreender um texto, ou pelo menos interpretar um texto, sem acrescentar algo a ele. Então a gente está sempre fazendo mediação, tentando traduzir. E essa mediação e essa tradução acaba colocando no texto coisas que não estão no texto. Acaba colocando na fala dos outros coisas que não estão na fala. Todas as discussões que nós vemos é por causa disso. A galera da política que discute. Aí o caboclo foi e falou alguma coisa. Faz o L. Faz o L, né? Algum político falou alguma merda. Aí o que acontece? O que acontece? Aqueles que defendem o político vão começar a falar coisas que não estavam na fala dele, para poder defender ele. Aqueles que são contra ele vão começar a falar coisas que não estavam na fala dele para poder detonar ele. É assim que funciona, com todo mundo, seja direita ou esquerda. Então, tudo que a gente faz acaba desenvolvendo essas aporias. Ele fala de diferença em francês. A diferença é essa aporia, essa diferente, mas ao mesmo tempo é um adiamento. Porque à medida que você vai acrescentando coisas a um texto, tentando explicá-lo, você vai adiando o significado verdadeiro, ou vai se distanciando do significado verdadeiro. O tipógrafo checa e corrige as placas de tipo antes de imprimir o livro. Antigamente os livros eram impressos em tipos móveis. Imagina você fazer um tipo móvel para poder fazer a Bíblia. O cara tem que conferir letra por letra, de cada palavra. É tenso. As ideias ali contidas, porém, têm aporias. Todo texto tem aporia. Tem passos, problemas, contradições. E não tem como eliminar essas aporias e essas contradições. Por mais que você tente explicar o texto, toda tentativa de explicação vai te levar a se afastar cada vez mais do texto. Vai te levar para cada vez mais longe do que está no texto. Esse é o problema. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando explicar o Derrida, e quanto mais eu tento explicar, mais eu me afasto do que o Derrida escreveu. Então, mais longe está a minha explicação do que de fato está nos textos, por exemplo, na obra principal dele, Gramatologia. Então, o significado escrevemos é para Derrida modificado pelo que se escreve em seguida. À medida que você vai acrescentando algo, você vai mudando o significado, o sentido das coisas que foram ditas antes. O povo vai falar, mas você tem que enxergar essa fala dentro de um contexto. Mesmo diante do contexto, vai ter problema. Por que contexto? Porque falas que ele disse depois, ou antes daquilo que foi pego, pode mudar o sentido. Sim. Mas mesmo se você pegar tudo que ele falou, ainda vai ter aporias, vai ter problemas.
Porque a interpretação sempre é problemática. Então, o significado escrevendo para Derrida é modificado pelo que se escreve em seguida, mesmo assim na escrita de uma carta. Uma frase pode ser interpretada de diversas maneiras e você, ao interpretar, vai acrescentando coisas lá dentro. Frase aparentemente simples. O dia está lindo. A pessoa pode pensar, peraí, o que ele está falando? Será que ele está falando mesmo que o dia está lindo? Será que ele está ironizando? Qual que é o sentido que ele está querendo dizer isso? Então, mesmo a simples escrita, né? Vai mudando. A carta pode levar adiamentos do significado ao longo do texto, e diferença é isso, esses adiamentos. Então, o significado de uma palavra no texto ela vai sendo modificado quando novas palavras vão sendo acrescentadas no texto. E quanto mais adiado, mais diferente fica do original. Então, eu tento explicar o que o Derrida quer dizer quando cita que não há nada fora do texto. É o que eu estou tentando fazer aqui na aula. Mas à medida que eu faço isso, eu me afasto de Derrida. Porque eu estou acrescentando coisas aqui para tentar fazer vocês entenderem que Derrida não disse nem escreveu. E aí? Como é que a gente pode dizer que é possível interpretar e compreender? Você já conversou com alguém e a conversa tomou um rumo completamente diferente daquela que você tinha intenção? Então o texto é isso aí. Seja por mensagem, seja falando. Você fala uma coisa, a pessoa entende de outra forma, e aí você tenta explicar, não, você tenta explicar, mas só piorando. É isso que o Derrida está querendo dizer. Quando você tenta explicar um texto ou uma fala, pior fica. Porque mais distante do texto da fala, a coisa acaba simples. Eu nunca posso explicar inteiramente a ideia, porque o significado do que digo depende do que eu vou dizer depois. E aí o que eu vou dizendo depois pode piorar aquilo que eu disse antes, né? Com certeza vai piorar. Por mais que amenize a relação, vai piorar porque vai se distanciar cada vez mais do sentido original daquilo que você disse, né? Então o sentido das palavras que uso depende da sua relação com as palavras que eu não uso também. Por que eu resolvi usar uma palavra e não uso? Porque eu resolvi dizer que o dia está lindo e não o dia está bonito, o dia está belo. Então as palavras que você não disse também, elas acabam influenciando o que o texto é, né? O sentido do texto. Então o significado é sempre incompleto. A gente nunca pode ter o entendimento e a compreensão completa de texto nenhum, nem de fala nenhum. Qualquer texto que você lê, por mais que você ache que entendeu, o seu entendimento está longe disso. E quando você tenta explicar, mais você se distancia dele. E por mais que você ache que você entendeu uma fala, esse entendimento também é incompleto. Ele é limitado. Então, falo mais para esclarecer as coisas. Quanto mais você tenta esclarecer, mais você piora e distancia. Tá bom? Só para terminar então aqui. Então, desse modo, minha explicação sobre a ideia de Derrida pode crescer até que fique infinitamente extensa. Ficou tão extensa eu tentando explicar isso, que acabou o horário, né? E percebo que não é nada fora do texto. Na verdade, o que Derrida falou está lá no texto. O que eu falei aqui é uma tentativa de explicar o que está lá, mas eu estou distanciando cada vez mais do que está lá e complicando ainda mais algo que já é complicado, que é o pensamento dele. Entenderam aí essa viagem?